Tarde, professor. Boa tarde. Foi conversado com um grupo de atletas após o confronto contra a equipe do Floresta e se pode ter o mesmo time para enfrentar o São Bernardo amanhã no Centenário. Bom, que foi conversado foco total, né? Na nossa partida aqui, diante do nosso torcedor, o qual tem algumas promoções de ingressos aí. E aí tem que entrar ali no Instagram do clube, porque eu estou por fora de todas, né? Mas o clube tem feito a sua parte em termos de valores do ingresso. Não tem dúvida que o torcedor vai estar do nosso lado aqui, nos apoiando, onde a gente sempre foi muito forte, né? E eles têm uma parcela muito grande nisso. Como eu falei lá na minha apresentação, desde o início, se o torcedor vir, aumentam as chances, né, da gente conseguir o objetivo. Se o torcedor não vir, as chances diminuem. Mas eu não tenho dúvida que esse é o momento, né, que o Caxias tanto esperava, que os atletas, nós da comissão, staff, todos os funcionários, que a gente sempre, desde o início, né, quando iniciou o campeonato, nós tínhamos como objetivo claro, né, depois daqueles primeiros objetivos ali, classificar para o quadrangular final e aí está o quadrangular, né. Então, não tenho dúvida que nós vamos, né, fazer uma partida equilibrada com uma forte equipe aí de São Bernardo, com disciplina tática. Nós temos as nossas qualidades, né? Nós temos nossos atletas que nos trouxeram até aqui, confiamos demais que a gente vai fazer uma grande partida, uma grande exibição, e aí o resultado é consequência, mesmo a gente sabendo que é um jogo duro, mas no quadrangular final não tem jogo fácil, né? Tinham 20 equipes, sobraram 8, que foram divididos em 2 grupos de 4, e todos iniciam com as mesmas chances de acesso. Eu sei que, do outro lado, lá o Náutico venceu fora, mas também tem que fazer o seu papel em casa, também vai ter que fazer os outros papéis fora, e nós da mesma forma. Conseguimos um ponto importante, né, nesse primeiro jogo contra o Floresta, um lugar, uma atmosfera diferente, assim, clima bem quente, um gramado um pouquinho atípico, mas não nos descredenciou em nenhum momento. Tá tudo empatado, todos empataram, né, na primeira rodada. Então a gente vai para esse jogo aí com a mesma entrega que a gente teve na primeira fase. Voltando no questionamento do Matheus quanto à possibilidade de escalação, a estratégia utilizada contra o Floresta foi específica para aquele jogo com o Lohan entrando, ou ele vai ter sequência na equipe do Caxias? A ideia é dar uma continuidade, mudando a postura do time em determinados momentos. Aí a equipe titular vocês vão ter uma hora antes mesmo da partida, né? A gente está muito feliz com todos aqui. A semana foi maravilhosa de treino, conseguimos fazer algumas variações importantes, treinamos a bola parada e estamos prontos para o confronto. Mas a equipe somente uma hora mesmo antes da partida. Júnior, eu queria falar sobre o São Bernardo. Em determinado momento da primeira fase, tu chegou a dizer que, junto com o Caxias, era o melhor futebol, né, da Série C. O que se pode projetar, né, de dificuldades em relação ao adversário, que foi um dos poucos, inclusive, que ganhou do Caxias na primeira fase, né? Não muda a minha opinião, assim. Algumas equipes também se credenciaram, né, juntamente com o Caxias, São Bernardo, assim como o Náutico cresceu muito, né, com o Hélio, a Ponte Preta cresceu na reta final de novo aí, o Guarani cresceu, várias equipes, né, cresceram na reta final, muito porque precisavam do resultado para classificar, né? E aí foi aquela tensão até o final, né, dessa primeira fase para eles, né? A gente tivemos o nosso êxito, né, de classificar algumas rodadas antes, mas aí zerou agora uma outra fase. Eu acho que todos os jogos vão ser muito equilibrados, não tem galinha morta, como se fala na gíria aí. Às vezes o cara fala, empatou com o Floresta fora. E é ruim eu falar do jogo passado agora, nesse momento, né? Mas, cara, nós temos que cuidar muito quem nós estamos enfrentando, né? Muitas pessoas desconhecem de quem é o Floresta. Não vou nem falar do Caxias perante o Floresta, né? Porque eu sei que em termos de camisa, com todo respeito ao Floresta, em termos de camisa não há comparação. O Floresta é um time muito mais novo que o Caxias. Mas em termos de estrutura, hoje o Floresta está pronto para jogar uma Série B. Em termos de estrutura. Não vou falar do Caxias. O Floresta hoje está melhor estruturado que o Náutico, que recentemente jogou uma Série A do Campeonato Brasileiro. Então tem muita gente que desconhece, sabe, o adversário.
E aí quer desvalorizar o adversário. Eu acho que é o contrário, cara. Nós temos que valorizar. Porque o campeonato é muito difícil. Eu tenho falado para os atletas aqui que a Série B ela é muito parecida. Até porque não tem nenhum Cruzeiro, não tem nenhum Palmeiras, não tem nenhum Corinthians, não tem nenhum Grêmio, não tem nenhum Inter, não tem nenhuma equipe, né, desse patamar na Série B. Então está muito parecida a Série B. E a Série C é igual para todas as equipes. A gente enfrentou todas e eu não vi nenhuma equipe e muito superior ao Caxias ou ao Náutico ou a essas equipes que estão no quadrangular final, eu não vi. Então, assim, ficaram equipes para trás ali, o Maringá, o próprio Confiança, entre outras equipes que ficaram fora, que praticavam praticamente o mesmo futebol. É que elas oscilaram muito mais que nós, oscilaram muito mais que o Náutico, muito mais que a Ponte, muito mais que o Guarani, muito mais que o São Bernardo, mas as equipes eram muito parecidas, né? Futebol apresentado muito parecido. Então, por isso que a gente tenta sempre priorizar nossa organização, nosso jogo apoiado, nosso jogo, né, as nossas movimentações sincronizadas, organizadas, e às vezes não vai sair, né? Tem um adversário que também treina, também se prepara. Aí a dificuldade que há no campeonato, ela é para todos os lados, e aí eu acho que vem a questão que a gente sempre fala aqui, que é o torcedor. Acho que a atmosfera do estádio vai fazer diferença, né? A gente está habituado ao nosso gramado, vai fazer diferença, que hoje, para mim, o gramado está muito bom, né? Quem fala o contrário é porque desconhece daqui, né? Não sabe o que é o Centenário. Hoje nosso gramado não é o melhor do Brasil, né? Como alguns clubes acham que é, mas é um gramado adequado para praticar um bom futebol, né? Diferente de alguns que a gente já saiu daqui, mas também a gente não supervalorizou isso, porque é igual para os dois, né? Mas pode ter certeza que nós vamos estar preparados para o jogo e falo abertamente para vocês que vença o melhor. Até com as opções, né, jogadores que chegaram agora, deu tempo nessa semana de trabalhar outros esquemas, professor? Sim, a gente conseguiu variar um modelo. Se precisar, né, uma outra forma de jogar, a gente conseguiu variar. Mas não foi só porque os atletas chegaram, né, a gente vinha fazendo isso. Mas eu falo para vocês, eu acho que isso é uma diretriz e é algo que todos os treinadores comentam. Vi ontem mesmo os caras falando que o Rogério Ceni só tem um jeito de jogar. Umas coisas assim absurdas. Porque a gente que está no dia a dia aqui, se tu for fazer 3 modelos diferentes, o atleta vai reclamar. Se fizer 3 modelos diferentes de jogo, o atleta vai reclamar. Se ninguém sabe disso, eu exponho isso para vocês. Então não dá para ficar variando demais, porque confunde o atleta, entendeu? Então, se tu tem um padrão, o padrão vem dando certo, tu foi o primeiro colocado, né, na primeira fase, não tem por que tu mudar. Eu acho que o que precisa é um nível de concentração maior para um passe ocorrer, para um domínio ser melhor. Eu acho que aí também entra a responsabilidade do atleta, né? A equipe está bem treinada, porque os atletas se dedicaram a essa altura, mas nós precisamos também desse refino, precisamos de um nível de concentração maior para errar menos passe. Na execução ali, caprichar um pouquinho mais, né? Eu acho que esse conjunto de coisas é que vai fazer diferença. E, inclusive, esse pessoal que chegou por último aí, né? Todos vão estar relacionados, todos já estão melhor adaptados. Então vai ser bom, né? Tê-los conosco aí para esse jogo. Pegando esse gancho final da execução que você falou há pouco, uma das marcas do Caxias na primeira fase foi ser uma equipe com muitos gols, né? Uhum. E nos últimos 4 jogos o Caxias não fez gols. Qual é o diagnóstico do técnico? Cara, na verdade, eu não tenho como, né, dizer para vocês, não, a gente não fez gol porque foi isso, foi aquilo. Eu acho que às vezes tem que ter um capricho a mais, né? Nessa finalização, porque chance nós tivemos. Então, assim, eu me lembro aqui, me lembro bem que os goleiros também fizeram grandes defesas em alguns chutes que nós demos, né? Então, nós temos um adversário que também treina, também se dedica. E no último jogo nós também não tomamos gol, né? Então ficou 0-0, precisamos caprichar um pouquinho mais. Mas é legal isso, é bom porque é um desafio a mais para nós, porque nós temos um dos melhores ataques, eu acho que é o segundo melhor ataque da competição. E cara, faz uns 2 ou 3 jogos aí que a gente não faz gol, né? 4 jogos. Então tá na hora de começar a marcar de novo. E eu acho que vai ser esse.
No jogo anterior, Júnior, tu disseste que não iria levar, ou melhor, não iria utilizar desde o início os jogadores que chegaram depois, né, os reforços. E o Giovani Gomes não esteve relacionado. Eu te pergunto se esses atletas, em especial falando no caso do Giovani, já está pronto, né, para daqui a pouco ser utilizado no jogo de amanhã. E até nesse sentido da pergunta do Thiago, né, se daqui a pouco o Giovani em específico, é um jogador que pode acrescentar algo no sentido de fazer gol, né, que é uma necessidade que o Caxias tem para amanhã. Não, foi boa pergunta, até para esclarecer. O Giovani, antes de se apresentar aqui, ele estava 4 semanas sem treinar. Então eu sempre falo isso, falei para o seu Sete, falo para todos os diretores, o futebol ele não é amador, né? Ele é profissional. E aí então precisava esses dias para se readaptar de novo, porque se eu levo esse atleta e coloco ele lá, e ele não vai bem, porque tem grandes chances, o cara está 4 semanas parado, a gente acaba queimando um cartucho, né? E expondo o atleta, porque não precisa. Nós estamos com o Helder e o Nescau aí, foram 2 que nos ajudaram muito ao longo dessa competição. Agora sim, treinou aí mais ou menos mais de uma semana, né? Faz mais de uma semana ele está aqui, se readaptou, vai para esse jogo, e se houver necessidade, será usado. Então, assim, entreguei que ele não vai iniciar jogando, né? Sem problema nenhum, né? Mas é assim. E aí, diante de escalação, cara, a gente é muito coerente aqui, sabe? É como eu falei para vocês, eu não posso pegar e jogar tudo que nós fizemos até agora fora. Se eu cometo um erro de gestão aqui, eu posso botar tudo por água abaixo. Cara, eu sou muito coerente, sabe? Muito. O cara vai dizer, mas tu é muito conservador. Não, não sou conservador, eu sou muito correto. Então, como eu falo para os atletas que já estavam aqui, vocês estão recebendo a oportunidade, vocês não vão poder reclamar de mim depois. Então, aproveite as oportunidades, porque tem muito atleta ali pedindo passagem, né? Então, eles vão ter a oportunidade deles de novo, diante do torcedor, num gramado bom, numa atmosfera boa. Espero que aproveitem, porque a oportunidade está sendo dada, né? E eu gosto disso, gosto de oportunizar, assim como oportunizei quase todos durante a competição. E eu não tenho dúvida que eles vão aproveitar a oportunidade, sim, diante de um adversário duro, bem treinado, investiu pra caramba. Mas é aquilo que eu sempre falo, nós também temos nossas virtudes e qualidades, e é com elas, juntamente com o nosso torcedor, que nós vamos pro jogo.